Ele é simplesmente, puramente político e mais nada. Então ele passa completamente a razão por existir esse tipo de coisa. Então qual seria a solução para poder não ter assédio no tempo? Primeiro deveria ter uma medição para ver se tem esses assédios todos, né? Deveria ser o controle via câmera, deveria ter guardas nas plataformas onde mulheres poderiam falar alguma coisa e deveria se analisar muito bem, porque teve em situações de lotação o que mulheres pensam às vezes na realidade, e eu já passei por isso algumas vezes, tá? E eu fui agredido fisicamente porque elas achavam alguma coisa do que eu não estou fazendo. Simplesmente porque eu não sou padrão bonito. Porque se eu fosse bonito, não teria acontecido. Isso é o que eu acredito. Mas, seguindo em frente. Os papéis dos homens e mulheres precisavam, de diversas formas, de uma mudança que atualizasse as condições da sociedade pós-industrial. Novas possibilidades, novas condições, os velhos peritos, necessidades, exigências, sacrifícios e sofrimentos estavam afastados, principalmente por causa do avanço criado justamente por homens e beneficiando principalmente mulheres. Se você parar para pensar no retorno da guerra, existe muito dessa criação, dessa industrialização para criar cada vez mais produtos, né, que facilitassem a vida das donas de casa. Isso era homens pensando no benefício das mulheres, porque a maioria dessas coisas eram homens que construíam, eram homens que pensavam, mas não eram homens que usavam. Continuando. A propaganda constante sobre a violência e opressão sofrida pelas mulheres deixaram uma parte enorme da história e da vida atual invisível aos nossos olhos, já treinados por centenas de milhares de anos a não homens por esta mesma visão empática. O que ele anda dizendo? Que toda criação, toda educação, principalmente se você parar no passado, das crianças na parte da infância, tinham uma boa influência feminina, principalmente nessa era pós-industrial. Né? Porque na era da agricultura e tal, normalmente os meninos eram criados pelos pais. Os pais levavam os meninos desde cedo para aprender a vida do campo. Nessa parte industrial, o pai normalmente era aquele que se desgarrava para trabalhar na indústria e ficava horas trabalhando lá. Lembrando que naquela época, lá na Inglaterra, não existia essa questão de regime de 8 horas de trabalho, né? Não tinha isso. Então, muitas das vezes as mulheres ficavam em casa criando essas crianças, né? Então, eu lhe pergunto, quem é que ensinou os meninos a serem, vamos dizer, se eu vou seguir esse papo, né? Seguir essa linha de raciocínio. Quem foi responsável pela educação de potenciais estupradores? Mas isso não é uma realidade. A realidade é que esses homens foram treinados a ver a mulher sempre com empatia, mas nunca ver o homem com empatia. Então, esses garotos nunca foram capazes de olhar para si mesmo com empatia. Continuando, justamente após o assim chamado patriarcado ter melhorado muito a vida das mulheres, o movimento feminista usou casos e fatos selecionados para criar jargões, como feminismo é a crença radical de que mulheres são humanas, ou o que elas não dizem é que os homens eram bem menos tratados como humanos que as mulheres, e com a ideologia feminista seria pior ainda. A gente já fez umas pesquisas aqui, questão de genocentrismo, e a gente vê que esse ideal já vem do menosprezo pelo homem, já vem desde a Idade Média, se não antes, né? Então, assim, talvez isso vai ficar como papo para próximo episódio. Mas esse é um tipo de coisa que já anda acontecendo há muito tempo, né? Ainda mais com essa questão de criação de jargão. Por exemplo, feminismo é a crença radical de que mulheres são humanas. Ou então, se não fosse pelo feminismo, você não poderia votar. Se não fosse pelo feminismo, as mulheres não poderiam ser vistas como. Ainda continuariam sendo vistas como objetos sexuais. Tudo isso é uma grande besteira. É tudo mitos que foram criados por mas não tem realidade voltada nisso. A verdade é que sempre foi se criado, e o feminismo tem uma responsabilidade muito grande disso, de exacerbar o ginocentrismo e transformar homens em seres odiáveis, em vilões. Isso é a verdade. Continuando aqui. Por outro lado, nós não iríamos libertar os homens de seus papéis e responsabilidades. Nós ampliamos essas responsabilidades de forma descomunal
mas a maioria de nós não percebeu. Que sim, o que ele fala é que durante toda essa mudança cultural que houve sobre esse repensar nos papéis tradicionais da família, o papel da mulher foi repensado, mas o do homem não. E ao contrário, ele foi aumentado, né? A gente consegue ver isso por leis. Hoje tem leis idiotas que falam que o cara que é padrasto tem que pagar pensão para filho de outros, né? Isso é uma ampliação de responsabilidade dos homens totalmente descomunal. Não tem porquê. Ele não é o filho dele. Entendeu? E com a questão da alienação parental, com a questão da divisão do cuidado da criança, o homem não deveria nem pagar pensão se ele tiver uma. Tem um nome para isso, no momento não vem à cabeça. Como aqui é tudo na base da conversa informal, não tem esse nome gravado na minha frente. Mas é alguma coisa conjugal. É a criança viver nos dois lares sem ninguém ter uma guarda unidirecional, entendeu? Unilateral, né? Bom, continuando aqui, nós criamos um estado de bem-estar social que substitui o pai e o marido nas famílias. Com a mudança do papel das mulheres, elas continuaram tendo seus benefícios, com mais benefícios ainda. E quem foi que estava pagando isso? É o papai Estado, que virou marido dessas mulheres, né? Chefe dessas famílias, usando o dinheiro dos homens para que isso fosse uma realidade, né? Continuando. Esses homens que antes eram a segurança contra os perigos e o sustento dos idosos, nós não precisamos mais deles. Essa foi a fala, né? Vale dizer, nós os expulsamos, depois exigimos deles os mesmos encargos, com os de proteção e provisão, mas sem os velhos bônus que nós treinamos os homens a se sentirem recompensados, que é o prestígio, a admiração, uma medalha pelo sacrifício e morte. No passado existia um agrado para o homem fazer esse papel de sacrifício, né? Isso aí vai do julgo de cada um se eram agrados e recompensas que valeriam a pena ou não. A questão não é essa. A questão é que esses subornos não existem mais. Essas recompensas morreram. Agora você é obrigado a fazer isso. Não interessa por quê. Você tem que fazer. Senão você é pior do que a gente fala que você é. Entendeu? Não dá para entender. O homem ele tá errado mesmo que ele esteja certo, né? Continuando. Pelo contrário, nós queremos deles os mais e mais sacrifícios, mas nos desprezamos e muitas vezes detestamos, e queremos detestar cada vez mais. Não só nunca quisemos liberar os homens, como eles se contentaram com a própria descartabilidade, mas eles não pertencem mais. Eles cada vez mais são menos bem-vindos. Nós os rejeitamos nos espaços públicos e cada vez admitimos menos que eles tenham áreas só para eles. Nós cada vez mais vemos os lugares só de homens como sendo locais roubados, usurpados de forma ilegítima por gente que nós aprendemos a desprezar. Então, aí, é isso que está acontecendo. Cada vez mais, tirando, assim, a gente já tem essa questão da descartabilidade, que a gente sempre teve, mas por que está pior? Porque, além de não ter as recompensas, né, além de a gente não recompensar mais, a gente continua obrigando mais ainda esses tipos de sacrifícios, sem recompensa, mostrando desprezo e retirando cada vez mais os espaços públicos que esses mesmos homens tinham. Por exemplo, você consegue ter academia só para mulheres. Você já experimentou ir com a sua esposa ao ginecologista? Porque sua mulher pode ir com você no urologista, mas você não pode ir no ginecologista. Você não pode nem adentrar dentro do consultório do ginecologista para ver a vagina da sua própria mulher. Como se fosse alguma novidade. O outro homem está vendo. Você não pode ver. Por quê? Entendeu? Se a mulher permite, por quê? Por que você não pode ver o que o cara tá fazendo? Principalmente para protegê-la, né? De certos canalhas também. Mas tem enfermeira. Quem diz que a enfermeira pode fazer alguma coisa se ela não tá do nada com o maluco? Então, assim, eu já fui, assim, acompanhando minha mãe só para pegar um exame. Eu fui expulso da sala de espera. Eu tive que esperar do lado de fora. Entendeu? Então, assim, é inadmissível que a gente não consiga entrar nem nessas coisas que, não posso dizer, espaço delas. É um espaço até da minha visão neutra. Mas o espaço do homem é roubado cada vez mais. Você consegue ver algum grupo de homens, algum clube de homens que exista de forma pública?
e que não foi invadido por mulheres por algum motivo? Eu não consigo ver, né? Eu não consigo nem pensar num exemplo que a gente possa ter hoje em dia, tá? Nem o militarismo é mais isento de mulheres como era no passado. Os clubes militares, coisas do tipo. Não consigo ver. Continuando, cada vez mais homens descobrem o movimento do direito dos homens após perceberem muito tardia, dolorosamente, talvez reversivelmente, as verdades e consequências desse processo. Coisas que eu não chego a descrever neste momento, mas que só eles já sabem, né? E também tem a questão do migtal. Eu sei que muitos vão falar disso também quando ouvir essa parte do... Ou vão pensar nisso quando ouvir essa parte do áudio. Mas aqui do segundo texto é isso que está escrito. Seguindo, muitas vezes a raiva, tudo que eles têm como ferramenta para lidar, mesmo que o mal com o que eles viveram e vivem. E mesmo isso lhe é negado e não é aceito, até porque eles mesmos, até por outros homens. Então assim, a única ferramenta que existe é a raiva, que a gente conhece como Ranger, né? E mesmo esse Ranger, ele não é aceito nem pela pessoa que tem, e muitas vezes nem pelos outros homens, né? Dentro do movimento dos homens, a gente às vezes tende a não julgar e tende a ter empatia para essas pessoas que abrem os olhos porque alguma coisa absurda aconteceu com eles relacionadas a isso, né? Apesar de que a gente sabe que não adianta viver nessa rage por muito tempo, isso só vai prejudicar você. Mas a gente tenta compreender e talvez até ajudar essa pessoa, né, a passar por essa fase. Continuando, esses homens estão presos entre duas realidades. Uma do passado, que em nada os privilegiava, mas na qual eles ao menos tinham um senso de pertencimento e sentimento de vida. E eles tinham aprendido a ver como um privilégio. E uma nova, que cada vez mais exclui e despreza, né? Então, assim, existem homens tradicionalistas, né, que eles não conseguem mais enxergar que certas tradições já não existem mais no contexto social. Ele não tem mais essa recompensa, mas ele quer retornar a isso por causa disso, que era naquele momento, naquele tipo de pensamento, ele sabia que ele pertencia a algum lugar, que ele tinha um horizonte para o guiar. Diferente dessa nova visão de homens que cada vez mais se sentem excluídos, desprezados, deprimidos, são homens que entram no nível suicida e, e, e aí vai, são pessoas completamente perdidas, né? É isso que o Nego fala sobre a crise da masculinidade. Com o tempo, muitos perceberam que o problema não era criado só pela esquerda progressista. Tanto que a cada nova campanha, a lei feminista, desde mais de um século atrás e até hoje, ativistas e políticos considerados conservadores, direitistas, estavam ou à frente das iniciativas ou as apoiando entusiasticamente. Nesse ponto eu tendo a discordar do texto do Aldir, porque meio que me parece ser mais genérico, né? A pessoa que está do lado a filosofia aí, a gente está falando de filosofia, não estamos falando de indivíduos, né? Tanto do conservadorismo como da direita, não como um todo, não coloca isso como regra, tá? O que às vezes tende a colocar isso como regra é o protestantismo, a qual muito é incluído dentro do campo da direita e dentro do campo dos conservadores, sendo que nada tem a ver com o conservadorismo, que é o conservadorismo que a gente reconhece, que vem de Berkeley. Então, assim, é uma coisa completamente diferente. Mas concordo que há, sim, indivíduos que fazem isso e que políticos fazem isso, principalmente por questão de voto, tá? Eles têm essa visão de que as mulheres são maioria e elas são decisivas no voto, então eles cada vez mais criam coisas para ela para manter ganhando voto. É um tiro no pé, porque a gente vai ver mais para frente que já estão se criando algumas leis de cota. E essas leis de cota uma hora vão bater na bundinha desses políticos que vão se ver fora de campanha e sendo substituído por mulheres exatamente por isso, né? Então, vamos ver.
Continuando, por consequência dessa constatação,